Olá, Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs, seja bem-vinda a mais uma live, né? Eu vou deixar aqui, ó, escrito o nosso tema hoje, só um minutinho. Vamos lá. Falta-te ainda uma coisa. Só um minutinho. Aí, deu certo. Já fixei. Vamos começar, né? Como nós sempre iniciamos a nossa live com uma oração. Vamos buscar, né, a presença de Deus nessa tarde. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, que daqui a pouquinho eu vou ter que viajar. Eu vou chegar tarde onde eu vou estar. E então tive que se virar nos 30 aqui para dar conta de todas as coisas, né? Mas eu queria deixar aqui a porção da palavra de Deus no seu coração nesse dia de hoje. Vamos orar, feche os teus olhos se você tiver condições. Vamos elevar o nosso pensamento, nosso coração a Deus. Vamos pedir para Ele abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para compreender o que Ele quer falar conosco nessa tarde. Amém? Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, para falar da Tua palavra. Que o Senhor possa alcançar os corações, Pai, que vão ouvir essa mensagem. E que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, no nosso coração, para que a Tua vontade, Senhor, se realize em nós. Alcança, Senhor, porque Tu és Deus de perto e Deus de longe. E onde eu não posso estar, Senhor, que a minha voz vá, Senhor, e que o Senhor possa trabalhar para a libertação, cura, Senhor, nas vidas que chegarão a esta mensagem. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e já Te agradecemos, porque cremos que nos ouve. Amém. Amém? Então vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Eu gosto muito dessa palavra. Durante muito tempo o Senhor ficou ministrando essa palavra no meu coração. Ficou fazendo uma obra muito linda dentro de mim, através dessa palavra. Vamos lá então. Marcos capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler alguns versículos. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, vende tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Quero ler aqui de novo, ó. Jesus olhou, versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. E disse para ele: Falta-te ainda uma coisa. Eu gostaria de discorrer essa palavra com você e meditando nela, o Senhor me trouxe alguns entendimentos. Nós vemos que esse jovem, né, chamado como jovem rico, ele era alguém que voluntariamente foi atrás de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus saiu do lugar que ele estava, esse homem correu atrás dele. Esse homem foi atrás dele, voluntariamente. Né? Voluntariamente, sem pressão, sem alguém mandar, sem alguém obrigar. Voluntariamente, ele foi atrás de Jesus. Aqui fala que ele correu na direção de Jesus. Então, eu creio, irmãos, que para correr, eu estou com um pouquinho de nariz tampado, estou com um pouco de falta de ar. Para correr significa que você está muito motivado.
né? É como você encontra uma amiga que faz tempo que você não vê, aí está lá na cidade, lá, aqui em São José tem o centro, né? Está lá no centro e de repente você vê aquela amiga que faz tempo que você não conversa com ela. E o que você faz? Você dá um grito, ei amiga, espera aí, você corre atrás daquela amiga, por quê? Porque a sua motivação, a sua alegria ir ao encontro dele, ao encontro daquela amiga, né? Levou você a ter essa ação, né? A ter uma atitude diferente. E nós vemos que esse jovem, ele corre atrás de Jesus. Eu creio que o coração dele estava cheio de expectativas. Eu creio que o coração dele estava inflamado, né, para ali demonstrar tudo que ele era, né? Demonstrar ali a adoração dele, demonstrar ali o quanto ele tinha cumpria, né, os princípios da palavra de Deus. E o que eu acho interessante, o primeiro ponto, né? Ele diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta, muito capciosa, né? O que farei para herdar a vida eterna? Se ele faz uma pergunta, significa que ele está interessado em saber o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. Significa que ele estava motivado em saber o que ele precisava fazer para ele alcançar a salvação, a plenitude da bênção, para ele passar a eternidade ao lado do Senhor. Ele estava motivado a entender. Você entende que quando a gente está interessado em algo assim, nossa, eu achei muito lindo aquele bolo e parece delicioso. Como que eu faço para fazer aquele bolo? Né? Você se demonstra interessado e você quer aprender como que faz aquele bolo. E esse jovem, ele corre atrás do Senhor Jesus. Ele tem uma atitude de correr atrás. A palavra do Senhor diz que ele se prostra, uma atitude de adoração, uma atitude de reconhecimento de quem é Jesus, em se curvar diante da presença dele, como que se ele se submetesse a tudo que o Senhor gostaria para a vida dele. Ele corre, ele se prostra e ele faz uma pergunta espiritual. Ele parecia que estava muito envolvido com a vida espiritual dele. Parecia que ele estava pronto, não é? Parecia que ele estava pronto. Um jovem que corre atrás, um jovem que se prostra, um jovem que faz uma pergunta a respeito da vida eterna. Uau, né? Que coisa maravilhosa! Um adorador, né? Quantos de nós, né, estamos na igreja, vamos na igreja, vamos voluntariamente, chegamos lá, prostramos os nossos joelhos, nós levantamos as nossas mãos, adoramos a Deus. Quantos de nós voluntariamente, né, estamos lá ouvindo a palavra do Senhor e por alguns momentos nos quebrantamos, por alguns momentos, algumas horas, né, parece até que nós estamos muito interessados na vida eterna. Quantos de nós estamos, né, neste mundo espiritual? Tem uns até que tem uma vida assim inteiramente só para a obra, né? De estar ali todos os cultos, todos os trabalhos, todas as vigílias, todos os montes. Alguns acabam sendo até negligentes em relação a isso, abandonando seus lares, abandonando seus filhos. Meu esposo estava fazendo uma mentoria com um dos pastores do nosso Brasil, pastor Josué, e no Zoom, né, numa mentoria no Zoom, estava aberto para uma pergunta. E o meu esposo fez uma pergunta: o que, se fosse possível você voltar no seu ministério, o que você faria diferente? Perguntou para o pastor. Um pastor bastante conceituado, respeitado no nosso meio. O que você faria diferente? E surpreendentemente ele disse: olha, Rogério, se eu pudesse voltar e fazer diferente no meu ministério, o que eu faria era dar mais atenção à minha família, dar mais atenção aos meus filhos. E ele começou a falar, né, que o filho, um dos filhos dele, ou não lembro qual, né, ele até, a hora que percebeu, já tinha crescido. E eu achei muito interessante, né, porque às vezes, abri uma aspas aqui, né, no meio, que às vezes a gente se parece tão adorador, né, tão motivado às coisas do Senhor, tão motivado às coisas eternas, que nós estamos ali correndo atrás do Mestre, nós estamos ali prostrando atrás do Mestre, estamos ali perguntando para Ele coisas, questões espirituais, parecendo que nós estamos
mergulhado e pronto para tudo que ele vai nos falar. E Jesus começa agora a ensinar algumas verdades para esse jovem. A primeira verdade que o Senhor ensina para ele, disse assim: por que me chamas bons? Bom, só tem um bom, que é meu Pai. Só tem um bom, que é meu Pai. O que eu aprendo aqui, irmãos? Se Jesus não quis receber oblação, se Jesus não teve ali a intenção de se colocar, né, num lugar que não era o dele, ele disse: o único bom é meu Pai. Ele estava ali falando como homem. E muitas das vezes nós nos colocamos num lugar onde parece que nós somos o bom, não é? Nós nos achamos bons. Tem pessoas que se acham únicas, insubstituíveis. Ah, eu que sou a melhor regente, eu que sou a melhor cantora, eu que sou a melhor pregadora, eu sou boa esposa, eu sou boa mãe. Né? Começamos a achar que nós somos bons. E o Senhor disse: não há ninguém bom a não ser o Pai. Não é verdade? O pouco que nós somos melhores, porque é pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E nós vemos que nessa palavra, aonde esse jovem rico, ele corre atrás de Jesus, ele se prostra nos pés de Jesus, ele reconhece o senhorio de Cristo, ele pergunta questões espirituais ao Senhor e o Senhor começa a ensinar a ele as verdades e ele pergunta e Jesus responde: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou, eu creio que ele encheu o peito para responder para Jesus. Eu creio que ele encheu assim os pulmões para dizer ao Senhor assim: mestre, tudo isso eu tenho feito. Ele disse: tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Você entende que esse jovem está falando de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida toda dedicada ao trabalho para o Senhor, uma vida toda obedecendo, honrando, cumprindo ali os mandamentos. E ele fala: mestre, eu tenho feito isso desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência, a minha vida tem sido gasta em estar servindo ao Senhor. Eu nasci num berço evangélico, eu cresci num berço evangélico, eu sempre estou no culto, sempre estou envolvida na igreja, eu ajudo a obra de todas as maneiras. A minha vida foi para isso. É como se ele estivesse falando isso, esse jovem. Ele diz: desde a minha adolescência, porque nos parâmetros da medicina, a juventude, né, para ser chamado de jovem, é de 18 a 24 anos. Então aqui a palavra do Senhor fala que ele era um jovem rico. Então ele devia ter por volta dos seus 18, 24 anos, né, ou 25. E ele fala para o Senhor: eu passei a minha vida toda dedicando a minha vida a Ti. Tudo isso eu tenho feito. É muito forte, irmãos. A resposta do Senhor Jesus para ele. Aqui eu aprendi algo muito profundo, muito profundo. Eu aprendi que o nosso coração é só Deus que conhece. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o seu coração e sondo os seus pensamentos, para dar a cada um segundo as suas ações, segundo as suas obras. E Jesus olha para ele, a Bíblia diz assim, ó: e Jesus, olhando para ele, o amou. E Jesus, olhando para ele. Quando Jesus olhou para ele, Jesus não viu as obras dele, Jesus viu o coração dele. Quando Jesus parou e olhou para aquele jovem, Jesus não olhou e enxergou a vida toda dedicada numa obra, numa execução somente. O Senhor sondou o coração dele, a intenção, aonde estava o verdadeiro amor, aonde estava o verdadeiro amor. Aonde o coração dele estava. E o Senhor disse para ele assim, ó: Jesus, olhando para ele, o amou. A minha amiga Valéria. Oi, amiga Valéria. Paz do Senhor, linda. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te ainda uma coisa. Falta-te ainda uma coisa. Vai, vende tudo que você possui e dá aos pobres, e você terá o tesouro no céu. Depois vem e siga-me. A palavra do Senhor diz que depois que esse jovem ouviu isso, ele ficou triste e foi embora.
O Senhor Jesus não estava aqui fazendo apologia à pobreza. O Senhor Jesus não estava aqui fazendo apologia a que ele fosse um mendigo, que ele desse tudo e ficasse sem nada. Não, Jesus mexeu na raiz da dor dele. Jesus mexeu no profundo do coração dele. O coração dele não era um coração 100% entregue ao Senhor. Ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito durante a minha vida, eu tenho guardado os teus mandamentos, eu tenho servido ao Senhor. E o Senhor Jesus olhou para ele e falou assim: falta-te ainda uma coisa. Nessa tarde o Senhor fala para mim e para você: eu te coloco na balança. Pesado fostes na balança e foste achados em falta. Falta-te ainda uma coisa. Você está me perguntando, você está se dedicando, você está entregando a minha vida a trabalhar na igreja, na minha obra, a entre e sai, cuida da igreja, cuida da obra, e vai, e vem, e volta, e vai para os cultos, achando que isso lhe basta, mas eu, Senhor, sondo os corações. Eu sei o profundo da tua alma. O Senhor nesta tarde está falando para mim e para você. Está faltando algo além na sua vida. Porque eu conheço o teu coração e o teu coração não está entregue a mim 100%. Está ainda existindo aí altares. Porque quando o Senhor pediu para ele, entrega isso que eu estou pedindo para você. Entrega. Quando o Senhor diz para ele: vai, vende tudo que você tem, Jesus estava mexendo na raiz. O Senhor estava mexendo na fonte. É como quando ele encontrou com a mulher lá no poço. Ele disse para ela assim: vai, chama o teu marido para mim. Jesus tocou na fonte. Era uma mulher de uma vida leviana. Que amor maravilhoso! Jesus foi lá encontrar com uma mulher com as emoções destruídas. Jesus se interessou por uma mulher com todas as suas emoções retalhadas. Uma mulher que já não se sentia mais valorizada. Uma mulher que já havia passado na mão de vários homens. E o Senhor olhou para ela. E Jesus toca na ferida dela, aonde era o foco da dor dela. Jesus vira e fala: vai lá e chama seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Eu não tenho. O Senhor diz para ela: eu sei que você não tem. Porque já tiveste 5. E o que você tem agora não é seu marido. Será que ela seria amante de alguém? Será que aquela mulher era amante de algum homem? Eu não sei aonde vai chegar esse vídeo, mas eu quero dizer para você, talvez você esteja escravizado numa vida de amante, mas eu quero te dizer que Jesus te importa com você. Jesus quer tirar você dessa dor. Jesus quer tirar você dessa vergonha. Jesus quer tirar você dessa desonra. Jesus se importa com as suas emoções. E Ele está querendo ter um encontro com você, assim como Ele teve com a mulher no poço. Você entende que Jesus mudou a rota dele para encontrar com uma mulher que a sociedade não dava nada? Que as mulheres não iam no poço junto com ela tirar água. Por quê? Porque ela era a mulher leviana. Talvez você se sinta excluída no meio dos irmãos, dos cristãos, pelo quem você foi. Mas o Senhor não te despreza. O Senhor não te descarta. Ai, que coisa linda! O Senhor parou, o Senhor disse para os discípulos: entra na cidade, vai buscar comida, porque eu vou ficar aqui. Quando ele disse eu vou ficar aqui, ele sabia, aleluias, ele sabia que ela ia vir até o poço, a mulher de Samaria. Uma mulher ferida. Mulheres que estão me ouvindo, vocês sabem o quanto é difícil já ser esposa. Vocês sabem que às vezes o casamento passa por algum momento de turbulência, às vezes uma discussão, uma interpretação errada já gera uma discussão, não é? E às vezes palavras nos magoam. O casamento em si já é muito trabalhoso. É algo que é um projeto de Deus e Deus precisa estar no meio do casamento. Porque senão a gente não consegue. Porque são pessoas diferentes. Então, nós como mulheres sabemos o quanto nós somos sensíveis a muitas palavras, a muitas coisas.
Porque a Bíblia diz que nós somos o vaso mais frágil. Isso é bíblico, nós somos o vaso mais frágil. E agora você imagina essa mulher que já tinha, Jesus fala para ela, você já teve 5. E agora o que você tem não é seu, você é amante. Não é seu marido. Você consegue imaginar o tamanho da dor dessa mulher? Você consegue imaginar a autoestima dessa mulher rejeitada 5 vezes pelos homens? E o que ela estava agora não era o marido dela. 5 vezes frustrada. 5 vezes ali sofrendo a dor da decepção. Você imagina o emocional dessa mulher, já não tinha mais emocional. E eu fico pensando, hoje, nessa época, nós temos psicólogos, nós temos a internet, né? Nós temos aqui livros para a gente ler, nós temos aqui pessoas capacitadas na área da medicina, da psicologia, temos acesso a curas, a entendimentos. Hoje nós temos pessoas muito sábias em nos orientar. Agora você imagina essa mulher. Você imagina essa mulher com tantas feridas na alma, Naquela época, ser mulher já era difícil. Você imagina ela carregando tantas dores emocionais. O desejo de morte, de certo, invadiu o coração dela. O desprezo. E Jesus vai e olha para ela e mexe na ferida dela. Porque quando você quer ser curada, quando você quer ser curado, você precisa permitir o Senhor mexer na tua ferida. Você precisa permitir o Senhor colocar lá a agulha assim, ó, e tirar aquele pus, aquela inflamação. Você precisa tocar nesse assunto. Às vezes você não quer nem tocar nesse assunto. Não sei qual é o assunto que te feriu, te magoou, mas só de você lembrar dele te causa náuseas, ansiedade, da taquicardia, não sei o que é. Mas você não pode fugir dele, você não pode ter medo do que você vai sentir quando você entrar em contato com a sua ferida. Você precisa ser forte, você precisa enfrentar. Não adianta você esconder, não adianta você correr. Você precisa ser corajoso, corajosa. Você precisa permitir o Senhor fazer essa obra em você. Aquela mulher permitiu. Ela podia ter ido embora. Ela podia ter virado as costas e falado, não quero falar com você, ido embora. Mas, irmãos, quando o Senhor está na tua frente, imagina só a doçura da voz dele, o som da voz dele, o som de muitas águas, diz a palavra. A voz dele devia ter muita autoridade, que paralisou aquela mulher. Quando ele disse, eu sei que você tem 5 maridos, que você tem não é seu. A voz deve ter ecoado dentro dela. E ela parou. Se entregue ao cuidado do Senhor. Rasga o teu coração, confessa a Ele, fale a Ele. O Senhor quer restaurar as tuas emoções. O Senhor quer tirar esse lugar de desonra da sua história. O Senhor quer tirar esse lugar de vergonha da tua vida. O Senhor quer te dar uma família. O Senhor quer te dar uma restauração. Por quê? Não somente porque Ele te ama, mas porque a sua vida é um projeto do Senhor. E tudo que acontecer na tua vida, na tua história, vai ser só uma seta, assim, ó, apontando para Ele. O Senhor tem prazer em me libertar e me curar, porque é honra dEle, é para Ele, porque só Ele pode fazer algo novo dentro do coração do homem. E Jesus mexeu na ferida. E Ele olhou para o jovem rico e disse, falta-te ainda uma coisa. O dia que Jesus falou isso para mim, irmãos, eu tinha tido uma discussão com meu filho Márcio. E eu estava muito furiosa. Eu lembro que eu fui coicenta, assim, dei um coice nele, sabe? Não um coice de chute, um coice de palavras. Né? Que tem palavras que doem mais do que o físico, né? E eu lembro que eu morava no 13º andar e eu sentei... na janela sentei na minha cama, abri a janela e olhei para fora e comecei a chorar.
E eu comecei a falar para o Senhor do Márcio. Eu comecei a olhar assim para fora, comecei a chorar. E comecei a falar do Márcio para o Senhor. Comecei a falar do Márcio para ele. E fui falando, fui reclamando do Márcio, das ações dele. Fui reclamando. Aí a hora que eu me calei, a hora que eu fiquei quieta, a hora que eu fechei a minha boca, o Espírito Santo de Deus bradou muito forte e disse assim para mim: Roberta, falta-te ainda uma coisa. Eu ouvi aquela voz ecoando dentro da minha mente. Falta-te ainda uma coisa. Porque olhar para o Márcio é fácil. É fácil olhar para o Márcio, Roberta. Eu quero que você olhe para você. É fácil você olhar para o seu filho, irmã. É fácil você olhar para o seu filho, irmão. É fácil você olhar para a tua esposa. É fácil você ficar olhando para o seu esposo. É fácil você olhar para o pastor da tua igreja. É fácil você olhar para os outros. É muito fácil a gente achar tudo de errado no outro. A gente olha para as pessoas e parece que o tempo todo nós estamos falando: nossa, falta alguma coisa ali. Porque nós achamos defeito em tudo. Mas nós vamos achar: aqui não é o céu. Aqui não é o céu. O céu não é aqui. As imperfeições estarão aqui no nosso meio. As imperfeições estarão a bater na mesa. As imperfeições estarão aqui no nosso meio. E nós precisamos aprender a lidar com os imperfeitos. Nós precisamos aprender a receber abraços imperfeitos. Por que abraços imperfeitos? Não estou falando de receber abraços falsos. Abraços imperfeitos. Por mais que eu ame a minha amiga, eu sou imperfeita. E ela vai receber o meu abraço, o abraço imperfeito. O meu abraço. Apesar de eu amar a minha amiga, apesar de eu amar o meu esposo, o meu filho, eu sou imperfeita. Eu sou imperfeita. O outro, ele é imperfeito. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos num processo de melhoria. E Jesus olhou para mim: falta-te ainda uma coisa, Roberta. Olha para dentro de você. Falta ainda mais um pouquinho. Falta mais um pouquinho você ser humilde. Falta um pouquinho você ser mais mansa. Ser mais mansa. Deixa para lá. Para que levar tudo a ferro e fogo? Para quê? Para que se importar com coisinhas tão bobas? Para que se importar? Para que entrar numa discussão desnecessária que às vezes é só para satisfazer o teu orgulho, o teu ego? Para quê? E o Senhor disse: falta-te ainda uma coisa. Porque Jesus olhou para aquele jovem e disse: não adianta você ter me servido a vida toda sua. Não adianta você ter seguido todos os mandamentos. Hoje eu estou na tua frente e peço a ti algo que está te impedindo de entrar na vida eterna. E a palavra do Senhor diz assim, que ele ficou triste. Eu quero que você entenda que a palavra diz: Jesus o amou. Jesus o amou. Jesus o amou e o repreendeu. Jesus o amou e o corrigiu. E ele ficou triste. E a palavra do Senhor diz que aquele que não aceita a repreensão de Deus não é filho, é bastardo. Entenda a loucura disso. Ele passou a vida servindo a Deus, mas de repente ele descobriu que ele não era filho, ele era bastardo, porque ele não aceitou a repreensão. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Talvez você não gostou quando Deus te repreendeu. E você foi embora. Você entregou o círculo de oração. Você foi embora. Você largou a igreja. Você largou teu casamento. Você largou seus filhos. Talvez você abandonou seus pais. Talvez você largou o seu ministério. Talvez você largou... Eu não sei o que você largou. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus repreende ele porque Jesus o amava. E Jesus queria ele responder a pergunta dele. Nós temos que tomar cuidado com as perguntas que nós fazemos. Meu esposo que fala sempre para mim: cuidado com as perguntas, né, amor? O Senhor fala sempre para mim: cuidado com as perguntas, porque você pode ser surpreendida na resposta.
E Jesus vira para ele para responder a pergunta dele. E diz o quê? Falta-te ainda uma coisa, você não está pronto para entrar na vida eterna. Você não está pronto, essa palavra é para mim, Senhor, meu Deus. Às vezes nós achamos que estamos prontos, irmãos, mas Deus quer mais de nós. Deus quer uma busca maior, nós estamos envolvidos com tantas coisas que têm roubado o nosso tempo, têm roubado a nossa dedicação, têm roubado o nosso coração, e sem perceber, por quê? Porque o olhar de Jesus é diferente do nosso. Por isso que o Senhor falou, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Senhor, o Senhor se agrada disso? Às vezes parece algo que não tem nada a ver. Às vezes parece algo que para mim, eu não estou fazendo nada demais. Às vezes eu ficar ali gastando meu tempo com qualquer coisa, não se importa. Sou eu. Mas quando você entregou sua vida a Jesus, você diz para Ele, Senhor, eu aceito o Teu nome. Eu aceito todos os propósitos que vêm junto com o Senhor. Ele é santo, Ele não mudou. Ele é santo, Ele quer que nós estejamos mais perto dEle, mais íntimo. É muito forte isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, você imagina passar uma vida toda, durante toda a minha adolescência, eu te servi. E Jesus, olha, você quer saber a resposta para entrar na vida eterna? Você não vai poder entrar pela metade. O seu coração ainda está nas tuas riquezas, na segurança que você tem nelas, na segurança que você tem. Durante muito tempo, eu fiquei presa à confiança em ter o dinheiro. Se estava tudo certo, eu estava tranquila. Estava bem tranquila. Mas se tinha alguma já complicação, a gente passou uma fase financeira muito difícil, uma época. E é uma loucura esse negócio. Como mexe com a gente? Porque a gente não sabe viver na dependência de Deus. Nós não sabemos viver na dependência de Deus. Nós falamos, dependo de Deus. Será que nós dependemos de Deus, irmãos? Eu vi que eu não dependia de Deus, não. É fácil depender de Deus com o dinheiro caindo na conta, é fácil depender de Deus com o marido empregado, é fácil depender de Deus com o carro com combustível tanque cheio. É fácil depender de Deus. E eu passei uma fase muito difícil financeiramente, onde Deus ali tocou no altar do meu coração. E Jesus disse para mim, entrega esse medo aí, ó. Por que você está confiando nisso? Porque eu posso mandar corvos te alimentar. Por que você está com medo? Você não confia em mim? Você não passa a tua vida me servindo? Mas pelo visto você não me conhece. Você não entende o quanto eu sou capaz de cuidar de você, ainda que você não tenha nada. Ainda que você não tenha nada. Eu sou Deus que conhece o teu endereço. Eu sou o Deus que conhece onde você mora. Eu sou o Deus que sabe tudo a seu respeito. Eu envio corvos para te sustentar. E no momento de muita dificuldade, eu falei, Senhor, e agora? Disse para o meu esposo, nós não vamos ter condições de pagar o próximo mês. Amor, foi glorioso, né? Só que eu agi diferente. Eu falei com meu esposo é um homem de muita fé. Ele disse para mim e disse assim, vai ficar tudo bem, vai dar certo, confia. Deus sempre cuidou de nós. Só que eu ficava inquieta antes, eu ficava muito inquieta. Eu não conseguia dormir, eu ficava triste, eu ficava irritada, eu ficava abatida, só pensando nisso. E um dia, sem eu menos esperar, antes de virar o mês, antes de acontecer, eu disse, vou descansar, vou seguir o exemplo do meu esposo. Eu quero viver esse amor de Deus de perto, que acho que é isso que Deus está querendo que eu viva. Eu estava lá em casa e o Senhor trouxe na porta da minha casa 7.000 reais. O Senhor trouxe na minha porta 7.000 reais. Mais do que eu precisava.
E quando eu vi aquilo, eu quase caí dura. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Depois daquele dia, aquele altar que estava no meu coração, eu tinha entregado antes de chegar aos 7.000 reais. Eu só orava e falava, Senhor, eu estou feliz. Eu estou feliz porque o Senhor cuida de mim, porque nunca faltou pão. E eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que o Senhor vai enviar socorro. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio e eu já agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. E a gente estava feliz, estava brincando, estava todo mundo junto, alegre, feliz. Eu dormia, eu acordava e eu não estava com aquela irritabilidade, não estava com o meu coração em paz. Eu estava, na verdade, experimentando uma sensação que eu nunca tinha experimentado, que era uma sensação de confiança. Porque falar que a gente confia no Senhor com tudo certinho é fácil. É fácil falar que a gente tem o coração na vida eterna. É fácil quando a gente fala, ai Jesus, o que eu posso fazer para entrar na vida eterna? Vivo na igreja, faço tudo direitinho, cumpro todos os propósitos. Aí ele olha para mim e fala, falta-te ainda uma coisa, confia em mim, você não confia em mim. Você não confia em mim. Aí o Senhor precisa mexer em algumas coisas da nossa vida para a gente experimentar o amor de pai dele. O amor de pai, a dependência. Para a gente descobrir o altar, os altares do nosso coração. Para a gente descobrir que realmente ele cuida de nós. Para a gente descobrir que eu não preciso temer, eu não preciso ter medo do que vai acontecer, eu não preciso ter medo, que eu não sei de onde virá. E somente no meio dessas situações de tribulações da nossa vida que nós experimentamos o sobrenatural, que nós experimentamos o impossível. Mas o que Deus, você acha que para Deus, o que é arrumar um dinheiro para você? Eu vi que a Gabizinha entrou, a Gabizinha linda, a Gabi tem um testemunho lindo. Ela se reconciliou com o Senhor domingo na igreja. E ela estava num trabalho, né, Gabi? Num trabalho que ela não estava se agradando. E ela se entregou a Cristo de volta no domingo. Ela disse para mim dentro do carro, eu não quero mais ficar nesse emprego, mas como é que será que eu vou ficar desempregada? E eu falei para ela, ora, fala com o Pai, Deus vai prover todas as coisas. E muito rápido, acho que aconteceu o quê? Segunda, terça? Quarta que o Márcio falou, né? Contou que a Gabi, mal ela saiu do emprego, já apareceu outra porta de emprego para ela. Outra porta de emprego para ela, ganhando mais do que o dobro onde ela estava. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus só permite as tribulações para nós olharmos para dentro do nosso coração. Você faz ideia disso? Eu fiquei muito preocupada com a minha vida. Muito preocupada com a minha vida. Será que realmente hoje, se Jesus voltar, você está pronta? Será que realmente hoje, se você descer à sepultura, a sua alma vai ser recebida nos portais eternos? Será que o nosso coração é totalmente entregue ao amor incondicional a Deus? Não importa o que você tenha ou esteja, o que o Senhor te pedir. Eu não sei o que Ele está te pedindo. Talvez você largou os seus dons, talvez você cantava, não canta mais. Talvez Ele pediu para você trabalhar um pouco menos para estar na casa dEle. Você só fala, não dá, não dá. Talvez Ele queira que você acorde de madrugada, que jejue um pouco mais, que você entregue a Ele coisas que Ele te pedir. Isso é algo muito particular, você vai ter que ter uma intimidade com Ele. Porque só o Senhor conhece o altar do meu coração. Às vezes é o medo de perder um filho, às vezes é medo de perder o esposo, perder mesmo para a morte. Aquele super cuidado, aquele medo de perder, sabe? Vive com medo de perder. Eu era assim, eu tinha um cuidado excessivo com o Luquinhas. Um medo que não cabia em mim. Que eu levantava às vezes e ia lá ver se ele estava respirando de noite. Para ver, fico assim olhando assim, para ver se a barriguinha dele está mexendo. Para ver se as costas dele estão mexendo. E eu ficava assim tensa de dormir. De dormir e acordar e ele não está mais ali comigo. Porque o Senhor pode fazer isso.
Eu sei que do outro lado você falou misericórdia. Mas o primo do meu esposo, a mãe dele foi acordar ele com 22 anos, amor? Com 22 anos, a mãe dele foi acordar ele porque ele tinha um compromisso para jogar vôlei com os amigos. E ela foi lá, chamou ele e saiu do quarto e viu que ele não acordou. Não acordou porque durante a noite ele tinha tido um infarto fulminante. E a mãe foi lá acordar ele e ele já tinha partido. Meu Deus. Eu fico olhando para mim e fico, Senhor, tem de misericórdia de mim. O Senhor conhece a minha estrutura. Mas nada pode virar altar no meu coração. Porque tudo que virar altar no seu coração, Deus vai derrubar. Tudo que virar altar no seu coração, o Senhor vai chegar para destruir esse altar. E não queira que as mãos de Deus cheguem para destruir esse altar. Porque o que é interessante para Deus é a minha alma, é a tua alma. E Ele fará o que preciso for para eu e você estar na linha, no eixo, na medida certa na balança. Ele fará o que preciso for. Nessa tarde o Senhor fala para mim e para ti. Falta-te ainda uma coisa. Examine-se, pois, o teu coração. Permita o Espírito Santo de Deus te convencer. Vamos começar a orar assim. Espírito Santo de Deus, me convence. Me convence do meu erro. Me convence daquilo que virou altar no meu coração. Me convence, Senhor. Me tira dessa vida religiosa. Dessa vida de casca. Dessa vida que eu acho que se eu cumprir protocolos, eu estou te agradando. Porque o Senhor é algo muito mais além. É na intimidade. É na intimidade. E para ter intimidade com Ele, você precisa gastar tempo com Ele. Você precisa gastar tempo. Você orava tanto, agora você não ora mais como você orava. E a única maneira de você ouvir Ele é voltando à sua vida íntima. Não espera ninguém, porque muitos estão sem força. Talvez você esteja, irmã Roberta, aqui em casa é só eu que oro. Aqui em casa é só eu que oro. Mas é através de você que Deus vai fazer o mover. Se a sua casa está em pé, é por causa de você. Não pare de orar. Não pare de buscar a Deus. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Você não tem autorização para parar. Que nessa tarde você e eu possamos olhar para dentro de nós. Para, fica um tempo com você sozinha. Você já percebeu que a gente não consegue ficar sozinho? Você percebeu que a gente não consegue ficar quieta? A gente entra no carro, liga uma música. Se a gente chega em casa, ou liga a televisão para ficar falando sozinho, ou liga o som, leva o radinho, liga o celular, põe uma pregação. A gente é inquieto dentro de nós. Nós temos medo da solitude, de ficar só, de ficar sozinho conosco mesmo. Temos medo. Fica sozinho com você mesmo. Fica no silêncio com você mesma. Porque o Senhor, Ele quer falar com você. Comece a examinar a sua vida, comece a examinar a tua história. Eu já errei tanto nesse caminho rumo ao céu. Já errei tanto com meu esposo, já errei tanto com os meus filhos. Mas querendo acertar, eu errava. Querendo acertar, eu errava. Porque às vezes eu queria fazer do meu jeito. E o meu jeito nunca é bom. O teu jeito nunca é bom. Porque a Bíblia diz que não há um bom na terra. Não há um justo. Nós só conseguimos ser melhor pelo aperfeiçoamento do Espírito Santo de Deus. Pelo aperfeiçoamento. Você pode ser melhor todos os dias. Todos os dias você pode ser um pouquinho melhor. Começa em você. A história começa em você. A história começa em você. Que você possa mergulhar para dentro do seu coração. Que você possa mergulhar para dentro da tua alma.
Saber que o Senhor está olhando para nós nessa tarde, dizendo, falta-te ainda. Está faltando alguma coisa aí, para você entrar na vida eterna. Está faltando alguma coisa, para você conseguir entrar no meu reino. Está faltando alguma coisa. E desesperadamente ore até que Ele te responda o que falta. Ore até que Ele te responda o que está faltando. Porque aos meus olhos não está faltando nada para mim. Aos meus olhos eu estou pronta. Mas hoje o Senhor falou comigo, através dessa palavra. Falta-te ainda uma coisa. O que falta, Pai? Se aproxima mais dEle. Fica mais juntinho dEle. Eu sinto tão forte a presença de Deus aqui. Eu sinto tão forte a presença do Espírito Santo. Porque chega da hora, é a última hora. E nós precisamos estar prontos. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. Não sabemos o dia que o Senhor nos chamará. Não sabemos. E o Senhor nessa tarde nos dá mais uma chance. Porque Ele nos ama. A palavra do Senhor diz que Jesus o amou e por amá-lo olhou para Ele, olhou para dentro dele e disse, falta-te ainda uma coisa. Se nessa tarde o Senhor está me repreendendo, está falando para mim e para você, está faltando algo na tua vida, é porque você ainda é amada, é porque você ainda é amado. Deus tem mudanças na tua vida, mudanças no teu coração. O Senhor quer te libertar de todo medo, de toda insegurança. O Senhor quer reescrever algo novo, mas para Ele escrever o novo, você precisa tirar o velho. Entrega a Deus o que Ele está te pedindo. O que Ele está te pedindo, entrega. Se você pudesse ver o que te espera do outro lado. Se você pudesse ver o que está te aguardando quando você atravessar essa ponte. Se você e eu pudéssemos contemplar com os nossos olhos abertos os portões de pérola, a rua de ouro, a presença, porque o céu é maravilhoso, não é por causa da rua de ouro. O céu é maravilhoso, não é por causa das portas de pérola. O céu é maravilhoso, não é por causa da fonte de água ali que tem ali, da árvore da vida. Não é pela beleza física. O céu é maravilhoso. Maravilhoso, porque ali tem a presença dele. Porque o inferno é insuportável, porque lá tem a ausência de Deus. A ausência de Deus. O céu só é glorioso porque o Pai está lá. Se o Pai for embora, o céu não tem graça. Se o Pai for embora, qual que é a maravilha do céu? É a presença dele, nós vamos estar na presença dele. E ele emana para nós a sua vida, o seu poder, a tua graça, a tua unção, a tua misericórdia. Vamos estar para sempre com ele, não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrimas. Porque as velhas coisas foram passadas e tudo se fará novo para nós. Se nós pudéssemos imaginar o que é o olho do Senhor, o olhar do Senhor. Você imagina quando você encontrar Jesus? Ele diz, vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Está tudo preparado, a mesa está posta, é só esperando vocês chegar. Vocês imaginam ver a face do Senhor? Ver os vestidos dele? O quão glorioso, quão maravilhoso vai ser. Mas nós estamos aqui na terra. E aqui na terra, quando o diabo, o inimigo da nossa alma, não consegue nos arrancar, ele nos distrai. Quando ele não consegue nos tirar da onde ele quer, ele começa a nos distrair. E começamos a ficar distraídos e não percebemos as pequenas coisas. Que o intuito dele não precisa ser me arrancar, ele começa a me distrair. Ele me distrai. E o nosso mundo hoje, irmãos, do século XXI, é século XXI que nós estamos, né, amor? Século XXI, depois de Cristo. Obrigada, Lucas. O Lucas também está aqui me ajudando. Século XXI, depois de Cristo, a modernidade da tecnologia, gente, é fantástico.
Isso daí é cientificamente provado que mexe com o nosso cérebro. Libera a sensação de alegria, essas luzes do celular, né, luzes do computador, né, aqueles letreiros enormes, tudo chama a nossa atenção. Né, estar em algum lugar com muitas pessoas, o nosso tempo sendo gasto, assim vai gastando o nosso tempo. A Bíblia diz, ensina-me a contar os meus dias com sabedoria, ensina a gastar o meu tempo do jeito certo, ensina a investir minha energia no lugar certo. Então nós estamos naquele hino, passarinhos, belas flores, querem me encantar. Mas são vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. É lá que é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração o que está faltando. O que está faltando? Que o Senhor possa ministrar ao meu coração o que está faltando. Falta-te ainda uma coisa. Que você possa se sentir amado e amada pelo Senhor. Porque Ele ainda nos repreende. Ele ainda olha para mim. Ainda tem negócio comigo. Porque tem alguns que o Senhor diz, não adianta nem orar, que eu não vou nem ouvir. Que o Senhor já rejeitou. A palavra do Senhor diz que o Senhor rejeitou Saul. É Saul? Estou pedindo ajuda ao meu professor de teologia. Saul. Deus rejeitou Saul. E Saul foi escolhido. Mas depois Deus rejeitou. Não confie na escolha. Confie se o altar do Senhor está em pé só para Ele. Talvez você diga assim, eu sou uma escolhida. Deus já me escolheu. Mas Deus também depois rejeitou. Não se engane. Para ouvir a voz do Senhor. O teu Pai. Eu amo te lembrar que Ele é teu Pai. E nós reconhecemos a voz daquele que nós ouvimos todos os dias. Você é capaz de ouvir a voz do seu filho e da sua filha no meio de uma multidão, porque você está todo dia com ela. E você precisa estar apto a ouvir a voz do Senhor, pela intimidade que você tem com Ele. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer, Pai, por mais um momento de comunhão, Senhor, contigo. E que essa palavra, Senhor, venha trazer libertação ao nosso coração e que o Senhor possa de entrar para a vida eterna. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração nos corações, fortalecimento na vida daqueles que ouvirão. Não esqueça, o Senhor te ama incondicionalmente. Não espere estar pronto para ir até Ele. Vá até Ele, porque Ele está te esperando no poço. Ele te esperou, Ele esperou a mulher de Samaria, com todas as mazelas dela, com todos os problemas dela, com todo o pecado dela. Ele estava lá esperando ela, e assim o Senhor está te esperando, amém? Um beijo no seu coração. Obrigado, Valéria, por estar aqui comigo. Obrigado, Gabi, que também entrou. Obrigada a todos que vão ouvir. E amanhã nós temos mais live. E vamos caminhando para a glória de Deus. Vou marcar uma live onde o meu esposo vai estar ministrando a palavra do Senhor, a carinha dele. Ele queria fugir, mas hoje Deus respondeu. Eu ainda vou contar para ele, ainda não contei, Valéria, do áudio que você me mandou. Né, o meu esposo, que também será um canal de bênção. O Luquinhas também vai gravar uma live comigo, que eu quero contar o testemunho do Lucas. Né, o Lucas, um autista em grau leve, que não falava, é um testemunho maravilhoso, que eu vou deixar aqui registrado para que o Senhor possa enviar a todos os corações. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo, amiga Valéria, te amo. Um beijo a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.